Olá pessoal, sou o professor Fred Sauer, estou aqui mais uma vez gravando um vídeo com a correção da nossa prova AV1, nesse caso de gerência de serviços de redes, para a gente ganhar tempo, né? Poder ter mais tempo de aula, poder interagir mais e naturalmente com isso aprender mais. Né? A minha intenção é dar uma trabalheira violenta, mas a intenção é essa, é tentar otimizar o nosso tempo em sala de aula. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Nossa primeira questão, ela aborda as funções de gerente e de administrador de rede. E eu ainda dou a dica, né, no enunciado da questão, de que o gerente é um planejador, né? E enquanto o administrador é um atuador. Ou seja, enquanto o gerente ele está pensando mais lá na frente, está pensando no todo, né? O administrador ele pensa nas partes, ele pensa no hoje, pensa no momento atual, tá certo? Então eu descrevo aqui as várias funções e digo, são funções de um gerente de rede, exceto, ou seja, eu vou procurar aqui qual dessas funções é função de administrador e não de gerente, ok? Bom, então vamos lá, foco na eficiência. A eficiência é um caminho, né? Enquanto o gerente de rede ele está preocupado com a eficiência do processo, né? O administrador está preocupado com a eficácia, ok? Bom, então essa daí é uma função de gerente de rede. Consolidação de informações. Também é função de gerente de rede. As informações elas são obtidas pelo administrador, mas são consolidadas, são trabalhadas pelo gerente, né? Que tem uma visão mais global. Monitoração também é função de gerente de rede. Negociação de SLA, de acordo de nível de serviço, é a função de gerente. E, por último, então, controle, que é a função de administrador, certo? Então, enquanto a gerência planeja, a administração controla. Esse é o paradoxo, é a comparação entre as duas funções, tá certo? Bom, na segunda questão, nós falamos sobre as 5 áreas de gerência da ISO, né? Que tem atividades complementares, né? Existe até, em alguns momentos, alguma interseção entre elas, mas cada uma delas tem uma função completamente diferente. E aí eu descrevo um cenário onde o gerente da rede ele resolve distribuir o custo das suas operações. Então resolve criar um centro de custo, né? Então, a partir do momento que ele consegue contabilizar os recursos que estão sendo consumidos por cada usuário, por cada setor, no caso, por cada centro de custo, ele pode repassar esse custo para os respectivos consumidores. Tá certo? Que é o que é justo, o que é feito em toda a empresa. Né? De uma maneira geral, os gestores de TI não têm essa preparação, não têm essa competência, então acabam sendo taxados de altos consumidores, né? Aqueles que consomem recursos da empresa sem trazer o devido retorno, certo? Bom, então dentro desse contexto, nós temos aí as duas áreas, né, no caso de desempenho e contabilização, que são as necessárias para eu poder montar o centro de custo. A área de desempenho, ela vai basicamente aferir a capacidade nominal de cada recurso, né, que eu tenho, né, o total, no caso, e a área de contabilização ela vai verificar quanto cada um consumiu dentro daquela vazão total que eu vejo no desempenho, tá certo? Para que cada setor possa ser responsabilizado pelo seu verdadeiro consumo, tá certo? Então, o desempenho ele quantifica recursos e a contabilização controla o uso. Então, são duas ações complementares que me possibilitam montar o meu centro de custo. A terceira questão, ainda dentro da mesma área de conhecimento, né, as 5 áreas de gerência da ISO, a pergunta é quem é responsável pelo estabelecimento de cotas e o uso de espaço em disco por usuário. Né? Então, mesma área que nós vimos aí na questão passada, no caso, a de contabilização, que é a responsável por fornecer essa informação. A quarta questão, né, são assertivas corretas sobre a arquitetura de gerência.
exceto. Então eu tenho que buscar qual é a incorreta. Então vamos ver. Na arquitetura de gerência, em um pooling, o agente é passivo, apenas responde às requisições, e o gerente é ativo, faz requisições. Verdadeira, né? Porque o pooling é aquela ação onde o gerente ele vai percorrer todos os agentes que estejam indicados na sua programação, né, no seu mapa de gerência, pedindo o conteúdo das variáveis MIB de interesse, certo? Então, a letra A é correta, faz parte da especificação correta da arquitetura de gerência. Na letra B, na arquitetura de gerência, pode-se ter vários agentes e vários gerentes em uma única rede. Perfeito, né? Quando eu tenho a gerência distribuída, eu vou ter mais de um gerente normalmente. Esses gerentes locais, eles recebem as informações, processam e disponibilizam essas informações para uma gerência centralizada, né? Então a gente chama isso de gerência distribuída. E os agentes, claro, cada dispositivo gerenciado vai ter um agente específico no mínimo, né? Talvez mais de um, conforme nós vamos ver em uma outra questão. Na letra C, para o sistema de gerência funcionar, é necessário que agentes e gerentes possuam as mesmas MIBs desejadas e instaladas. Corretíssimo, perfeito, né? É o caso, inclusive, das MIBs privadas, né? Das MIBs proprietárias, que tipicamente eu preciso importar para o gerente de forma a possibilitar a minha administração, a visualização dessas variáveis. Na letra D, são protocolos de gerência, SNMP e CMIP, perfeito, né? Existem algumas referências completamente equivocadas que encontramos na internet que se referenciam ao RMON como um protocolo de gerência. O RMON não é um protocolo de gerência, é um tipo de MIB, né? O acesso às variáveis do RMON é feito através do protocolo SNMP, tá certo? E o CMIP é um protocolo da ISO, né? Que naturalmente não teve lá seu destaque por conta do modelo ISO da OSI, né? O modelo OSI da ISO não ter sido tornado real na prática. E a letra E, cada equipamento, por exemplo, computador, corresponde a um único agente, ou seja, um objeto gerenciado. Não é uma assertiva verdadeira, porque eu posso ter vários agentes, um para cada subsistema, né? Por exemplo, meu subsistema de disco, subsistema de memória, o próprio processador, enfim, cada fabricante pode ter suas próprias MIBs proprietárias, que vão ser materializadas através de um agente específico, né? Que vai eventualmente fornecer essas informações para o gerente. Então, uma questão fácil, daria até para matar por eliminação, ok? Então, agente SNMP para HD ou para uma fonte seriam exemplos, né, de múltiplos agentes num único computador. A quinta questão. Em uma equipe de gerência, há vários atores e cada um tem a sua função. Assinale a opção cujo ator extrapolou suas funções, realizando atividades de outro ator. Na letra A, um componente de suporte recebeu uma reclamação do usuário. Pronto, já de cara encontramos a extrapolação de funções, porque, sob hipótese nenhuma, a equipe de suporte poderá ser contactada, acionada diretamente pelos usuários. O único contato dos usuários para fins de transporte, de suporte, é o helpdesk, né? Então, inevitavelmente, houve aí uma extrapolação de funções. O operador constatou nos gráficos de gerenciamento um problema de rede. Ok, perfeito, isso daí é a função de operador. O gerente providenciou a aquisição de um componente para a resolução do problema. Excelente. Também seria um exemplo, né, do gerente, a busca de alguém no mercado para resolver algo que a minha equipe de suporte não conseguiu solucionar. Tá certo? Bom, o suporte técnico ensinou o helpdesk a substituir um componente. É o procedimento correto. Uma vez tendo surgido um problema que o helpdesk não corrige, né, o helpdesk escala para a equipe de suporte desenvolve a solução, testa e ensina ao helpdesk a solução para que ele possa aplicar numa eventual futura ocasião semelhante, ok? Na letra E, o helpdesk substituiu o componente na área de trabalho do usuário. Perfeito, esse é o papel do helpdesk, ser o único contato com o usuário.
Na sexta questão, a questão um pouquinho mais elaborada, de enunciado longo, mas muito fácil de ser resolvida, né? Bom, primeiro, o usuário ele observa na sua tela uma mensagem de erro dizendo que o IP está duplicado. Isso é comum de acontecer, né, em redes Windows. Existe uma série de razões para que isso aconteça, né? Mas principalmente configuração errada, equivocada. Então, essa mensagem de erro, ela não é um sintoma, ela é um sinal, porque ela é emitida pelo sistema e é algo efetivamente representativo de uma ocorrência indesejada na operação da rede, né? Ele está dizendo, a mensagem diz que o endereço IP está duplicado. Então, ela é um sinal, ela não é um sintoma, né? Diferentemente do que normalmente ocorre, que é o usuário primeiro ter alguma percepção subjetiva, que é o sintoma, né? Ele acha que a rede está lenta, por exemplo, ou coisa parecida, e aí ele vai atrás de sinais, né? Mas não foi o caso desse enunciado. Então, continuando, logo a seguir, ele percebe que está sem conectividade. Isso é um sintoma, né? Porque ele naturalmente percebe através de ausência de respostas a navegação web ou coisa parecida, tá certo? E aí ele vai lá e comunica ao Helpdesk. O Helpdesk, então, faz um teste confirmatório, né, da falta de conectividade e principalmente da mensagem que apareceu na tela do usuário e que ele, diferentemente da grande maioria dos usuários, manifestou, né, explicitamente lá para o pessoal do Helpdesk. Então o pessoal faz um teste bastante específico, né, com esse comando aí, arping, né, "-d maiúsculo, "-i maiúsculo, "-c", e constata efetivamente a duplicação de IPs na rede, né? E através da plataforma de gerência, ele identifica qual é a estação que, além da estação do nosso usuário, alvo, também está usando o mesmo IP, certo? Ele vai então até a máquina, verifica as configurações e percebe que houve uma alteração de configuração aonde foi configurado um IP estático e não foi retirado esse IP estático lá do rol dos IPs do DHCP, do pool, né, do DHCP. Então, naturalmente, isso provocou a duplicação de endereço. Ok? Então, a única parte um pouquinho mais difícil aí da questão seria a inversão, né? O que primeiro apareceu para o usuário foi o sinal, né? Como é típico nessas questões de IP duplicado. Depois é que ele percebe o sintoma, né? Que ele não tinha conectividade, né? Então, com isso, nós já matamos a questão que só pode ser a letra A. É a única que tem um sinal invertido com sintoma. Né? Conforme eu descrevi durante a apresentação da questão, o teste do arping é um teste confirmatório, né, que imediatamente lhe dá um sinal diferencial, né, que indica a efetiva duplicação do IP, certo? E o próximo sinal diferencial é a existência, então, da configuração estática com o IP alvo da situação problema, ok? Então, resposta letra A. Tá certo? Sétima questão. Assinale a opção que identifica a atividade da equipe de suporte que visa confirmar uma hipótese. Questão mais dada da prova, né? Até por bom senso daria para matar, é o teste confirmatório, certo? Que me permite confirmar uma hipótese imaginada. Tá certo? Próxima, oitava questão, a última questão objetiva, sobre SNMP, MIB, RMON e TRAPS. Assinale a alternativa incorreta. Então, eu tenho 4 assertivas verdadeiras e uma falsa. Então, vamos tentar identificá-la. Letra A, o RMON é um protocolo de gerência que vem substituindo o SNMP. Conforme eu bati bastante na tecla na sala de aula, não, sobre hipótese nenhuma. Primeiro que não é um protocolo de gerência, né? É uma MIB. Consequentemente, não tem como substituir o SNMP. O RMON ele é usado em conjunto com o SNMP para obtenção de valores que são calculados no próprio agente. A grande vantagem das MIB RMON é que há um processamento local. Então, o agente RMON ele é um pouco mais elaborado do que o agente da MIB2, por exemplo, tá certo?
Então, essa é a resposta da questão, porque ela está incorreta. Vamos ver as outras. A MIB2 contém informações genéricas sobre objetos gerenciados, como bytes transmitidos e recebidos por uma interface. Perfeito. No mercado, você só pode atribuir a um determinado equipamento de conectividade o rótulo de gerenciável se ele suportar nativamente a MIB2. Ok? Esse é o requisito. Na letra C, uma trap é instalada em um agente e, ao ser alcançada uma determinada condição, que nós chamamos de threshold, ele dispara um alarme. Perfeito, é isso. O agente ele não serve para você interromper operações, ações como um IPS. Né? A ideia do trap é apenas emitir emitir alarmes sobre demanda. Né? Essa é a ideia da trap. Na letra D, além das variáveis genéricas da MIB2, os equipamentos podem possuir MIBs proprietárias, com informações específicas do equipamento. Perfeito, são aquelas que estão dentro da private, né? da pasta lá da árvore de MIBs, né? Private, ok? O RMON tem duas versões, sendo que a segunda engloba a primeira, dado que as variáveis do RMON 1 estão dentro do RMON 2. Isso aí costuma gerar muita dúvida nos alunos, né? Porque normalmente esses números são versões, né, diferentes, mas o que acontece é que o RMON 1 ele foi desenvolvido inicialmente apenas para atender demandas da camada física e de enlace. Então só há informações de camada física e de enlace na RMON 1. A RMON 2, além das variáveis físicas de enlace, nós vamos até a aplicação. Então, inevitavelmente, a RMON 1 está dentro da RMON 2, perfeita, assertiva, conforme discutimos em sala de aula. Bom, agora vamos ver aqui as nossas discursivas, muito fáceis as duas, né? Eu espero que todos tenham tido facilidade aí de fazer, né? A primeira, eu peço para você identificar, aliás, exatamente o exemplo que eu mostrei em sala de aula, né? Da obtenção dos Object IDs, né? Dos OIDs, o número de pacotes transmitidos e recebidos por uma interface específica, que está lá na última linha, né, no número 2, interface. Tá? Então é lá que está. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que perseguir a árvore desde o topo dela, que é o raiz, né, que seria o ponto à esquerda do número. A gente não cobra isso, mas existe efetivamente um ponto à esquerda do Object ID, e eu vou perseguindo então esses números, tá certo? Então fiz uma ilustraçãozinha aqui para mostrar para vocês o caminho, né, que é esse. Bom, número de pacotes recebidos, como eu falei, então agora o caminho, tá? Então ele vai seguindo lá o caminho, bonitinho, tá? Que é 1.2.3, aí depois você desce, ponto 6, ponto 1, ponto 2, ponto 1, ponto 2. Então tá aqui, né? Vamos novamente seguir. 1.3, ponto 6, ponto 1, ponto 2, ponto 1 novamente, ponto 2, ok? Então esse é o Object ID lá do grupo, né, das MIBs, aonde eu posso obter o número de pacotes recebidos e transmitidos. Tá certo? Não tem zero à direita. O zero seria apenas quando a gente tem somente uma variável, né, dentro da folha. Não é o nosso caso. Nós temos várias variáveis aí nessa folha interface. A 10ª questão é muito parecida, muito semelhante, né? Só que é mais fácil ainda, porque eu peço quais são as variáveis desenvolvidas por um fabricante, que ficam lá na folha private, né? Que está lá no 4, no primeiro, segundo, terceiro, quarto nível, né? Da árvore no número 4. Então, fazendo da mesma maneira que nós fizemos na questão anterior, vamos perseguir aqui o caminho dela, certo? Então, vai lá bonitinho até o private e o Object ID é mais curtinho, é esse, 1.3, aí vamos lá, ponto 6, ponto 1, e aí direto para o ponto 4. Não passamos pelo Management, né? Pelo 2 e também não passamos pela MIB2. Ok, pessoal? Então, espero aí que vocês tenham gostado, tenham ficado satisfeitos. Na próxima aula, nós vamos distribuir as provas corrigidas. Não há espaço na próxima aula para discussão sobre a prova. Vocês vão simplesmente pegar a prova, dobrar, levar para casa, vão ver o vídeo com as provas de vocês, vão conferir a correção e eventuais pedidos de revisão poderão ser feitos na própria prova por escrito.
Lembrando apenas que apenas aceitarei pedidos de revisão daquilo que estiver a caneta, tá? Segundo o nosso regulamento, que está a lápis, não pode ser revisado por razões óbvias. Ok, pessoal? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo aí. Até logo.